A sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25, versículos 1 a 26, a exposição desta manhã. Diz assim a sagrada letra: Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinra, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançada em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quidmá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque era ela estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que se desse a luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Jacó de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua Palavra, essa história tão importante para nós, o Teu povo, e hoje necessitamos compreendê-la mais e melhor. Por isso suplicamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos instrua nesta manhã, aplique a Tua Palavra aos nossos corações, que ela sirva de edificação, de correção para nós, e que isso tudo redunde ao final em glória ao Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ver uma história que tem muito a ver com passar o bastão, não é? Eu particularmente gosto muito das Olimpíadas, gosto mais do que a Copa do Mundo, que todo brasileiro prefere um pouco mais, não é? E nós nem temos certeza se esse ano as Olimpíadas vão ser de fato realizadas, estamos nessa dificuldade, não é? Mas uma das provas que eu acho mais impressionante é a corrida de bastão, ou também chamada de revezamento, que pode ser em 2 modalidades, 100 metros ou 400 metros.
e nela 4 atletas se revezam passando o bastão sem deixar cair. Isso é necessário, é importante, até completar o percurso, e ganha a prova quem fizer isso, completar essa corrida toda sem deixar cair o bastão, e quem chega primeiro então ganha essa prova. E eu acho ela muito interessante, né? Aquela passagem de bastão e tudo mais. Mas eu lembrei disso porque o texto de hoje mostra justamente a passagem de bastão na história da redenção, na história da salvação. Esse texto de hoje mostra justamente a transição da história de Abraão para Isaac, seu filho. E nós vamos ver isso em 4 partes: o testamento de Abraão, a morte e o enterro de Abraão, e 2 genealogias, a genealogia de Ismael e de Isaac. Eu sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição da palavra. Bom, em primeiro lugar, o texto começa dizendo que Abraão desposou de outra mulher. Essa palavra no hebraico ela é um pouco mais difícil de entendê-la, porque aqui não significa exatamente que Abraão se casou como se fosse a sua primeira esposa, né, ou uma esposa legítima. O verbo aqui tem a ver com pegar, tomar para si, não é? Uma outra dificuldade desse texto é que não sabemos, o texto não é claro, se Abraão fez isso antes ou depois de Sara morrer. Porque neste momento aqui, Abraão está com 138 anos, não é? Ele tinha 138 anos quando Sara morreu. Então nós não sabemos se Abraão se casou depois que Sara morreu, ou seja, com 138 anos, ou antes. É provável que tenha sido antes, né? Como ele já tinha tido Agar, a serva egípcia, como sua concubina, e o texto diz mais para frente, no plural, concubinas. Então provavelmente essa mulher chamada Quetura fosse concubina de Abraão ainda quando Sara estava viva. Mas então por que o texto está nessa ordem? É muito comum, Moisés não escrevia sempre na ordem cronológica, ele tinha essa coisa da anacronia, né, do tempo. Então provavelmente por Quetura não ser tão importante, ele joga essa história mais para frente para contar. Por quê? O que importa é Isaac. Ismael tem alguma relevância porque o Senhor havia abençoado Ismael de alguma forma, mas esses filhos não têm nada da bênção do Senhor sobre eles, mas eram filhos de Abraão e por isso foram registrados aqui. Quetura, esse nome, ela tem a ver com fumaça de sacrifício ou incenso, não é? Alguns acreditam que ela era de uma tribo específica que se relacionava com isso, com esses produtos assim, talvez com incenso, mas também não temos informações mais precisas sobre isso. O fato é que essa mulher com esse nome teve filhos com Abraão, e foram 6 filhos, e esses 6 filhos ampliaram os povos de origem abraâmica. Abraão foi o pai de muitas nações. Deus havia falado que Abraão ia ser o pai de muitas nações. É bem verdade que esse não é um caminho ortodoxo para isso acontecer, mas o Senhor assim permitiu. E desses 6 filhos surgiram tribos, diversas tribos, e que hoje elas estariam entre os povos árabes, não é? Mais ou menos ali naquela região do Oriente Médio, não é? E o texto diz dá alguns nomes, e um dos nomes mais importantes é Midian, a tribo mais conhecida, que deu origem aos midianitas, que vai ser um povo que conflita bastante com Israel. Mas esse texto dá apenas essas informações, mas no versículo 5 e 6 vem algo importantíssimo, que é o testamento de Abraão. O texto diz que Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, e que ele deserdou os filhos das concubinas, no plural, provavelmente Agar e Quetura, ou Quetura, não é? Mas, porque nós vamos entender isso um pouco mais. Mas é curioso que Abraão não deixou os filhos das concubinas de mãos vazias, não é? Ele deu presentes a esses filhos,
E nós precisamos lembrar que Abraão era extremamente rico, e como ele manda esses filhos e suas famílias para distante, não é? Abraão os encaminham para uma região que ficaria entre Eufrates até a Arábia, não é? Ele distribui esse povo para longe, porque eles não devem ficar na terra prometida junto com Isaac, o filho da promessa. Mas ele então encaminha esses, chamemos assim, meninos, todos presenteados. E como eles vão para longe, muito provavelmente esses presentes foram bastante, alguma riqueza de alguma forma foi dada a esses filhos. Porém, a herança de fato era de Isaac, e a bênção estava com Isaac. Mas nós aprendemos algumas coisas aqui nesse texto já de cara. Antes de morrer, Abraão fez tudo o que podia para a continuidade da obra de Deus. Ele garante que seu único filho, curioso, né? Porque o texto fala de filhos e Isaac. Precisamos lembrar que o filho da promessa é Isaac. Então Isaac é considerado como o único filho, o filho da promessa, não é? Mas para que isso continuasse, ele dá condições de seguir em frente. Ele deixa toda a sua herança, que, convenhamos, era bastante grande, não é? E ele garante, então, humanamente falando, ele garante a continuidade da vida de Isaac. E isso já nos traz alguma instrução, algo que todos nós ainda devemos fazer nos dias de hoje. Veja, duas coisas. Apesar dos erros de Abraão, nós vimos ao longo da exposição, né, desses capítulos todos, que Abraão errou várias vezes, até alguns erros graves, não é? Mas Abraão deixou um modelo de cuidado para com os filhos. Abraão foi zeloso com seus filhos, com Isaac e com os filhos das concubinas. Ele nunca deixou na mão seus filhos, obedeceu a Deus com a ordem de mandá-los para longe, sem sombra de dúvida, mas isso em obediência ao Senhor. Mas esse cuidado com os filhos é algo que nós precisamos ter. E meus irmãos, temos visto, né, nesse mundo caído, pais abandonando filhos, pais descuidando de filhos, pais não se importando com filhos, e isso é algo que nós, povo de Deus, não devemos fazer. Mas uma outra lição aqui sobre esse texto é que a bênção de Deus recai somente sobre os descendentes da promessa. E nós lemos intencionalmente Romanos 9 para esclarecer um pouco mais sobre isso. E esse texto é nada mais, nada menos que um princípio, já uma explicação, ainda que não tão elaborada, da doutrina da eleição. Um dos grandes temas deste capítulo é justamente a doutrina da eleição, não é? Onde Deus escolhe o seu povo. Deus está estabelecendo o seu povo, não é? E dentre vários filhos de Abraão, apenas Isaac é o filho da promessa, e é a partir de Isaac que vai ser cumprida a promessa de Gênesis 3,15, que virá a semente santa do Senhor. E meus irmãos, o Evangelho é simples, não há muita dificuldade, não há dificuldade de interpretação nesse texto. Deus escolheu Isaac, simples assim. O texto de Romanos que lemos, o apóstolo Paulo vai fazer essa pergunta: Deus teria sido injusto por conta disso? Claro que não, porque Deus não é injusto. Mas nos planos de Deus, o Senhor assim escolhe pessoas para a composição do seu povo. E uma das perguntas que fica nessa doutrina, que é tão importante para nós, então Deus mandou outros para o inferno? Não. Todos nós iríamos para o inferno, todos, 100% do povo após o Éden iria para o inferno. Esse é o destino, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, as portas se fecham e ninguém volta mais para a presença de Deus. Todos iríamos para o inferno. A eleição é justamente o contrário. Deus, nos seus planos, que não são de fato explicados em minúcias, Deus escolhe pessoas para essas sim fazerem parte da família de Deus. Qual o critério que Deus escolhe? A sua soberana vontade. É a única coisa que a Bíblia fala. Deus escolheu
à luz da sua soberana vontade. Ponto. É isso que a Bíblia diz, e nós não devemos ir além disso. Mas o texto continua e fala da morte e do enterro de Abraão. E o que isso nos importa, meus irmãos? Versículo 7 diz que Abraão morreu com 175 anos. Tem gente que diz que ia até os 120, não é? Outro dia eu ouvi falar alguém que me disse que ia até os 120, não é? Mas Abraão foi muito mais, foi até os 175 anos. Veja, ele viveu 100 anos após o chamado. Ele viveu 100 anos na terra prometida. 75 anos após o nascimento de Isaac, 35 anos após o casamento de Isaac, 15 anos após o nascimento dos netinhos. Então veja, Abraão viveu bastante. Lembremos que a média de idade depois do dilúvio tinha caído para 120 anos. Então Abraão foi bem mais longe do que isso, o que aponta, meus irmãos, para a bênção que Deus derramou sobre a vida de Abraão, porque ele tinha dito a Abraão que Abraão teria uma vida longa e próspera, e aqui se cumpriu. Abraão foi até os seus 175 anos, e aí o versículo 8 fala da morte de Abraão, e ela usa 3 verbos para isso. Abraão expirou, morreu e se reuniu. 3 verbos para falar o mesmo assunto, mas que nos demonstra algumas coisas. Primeiro, ele expirou, o sopro da vida saiu de Abraão, ele morreu, não é? Algo que todos nós vamos passar por isso. Mas ele morreu, diz o texto, em ditosa velhice avançada em anos. O que significa, meus irmãos, explicitamente, é que Abraão viveu com qualidade de vida na velhice. Abraão não morreu caduco, Abraão não morreu dando trabalho, acamado, com dificuldade. Abraão teve qualidade de vida na velhice aos 175 anos. É o que todos nós queremos, ainda que não cheguemos tão longe assim, mas todos nós queremos isso. E Abraão teve isso pela bondade do Senhor. E mais, o texto não mostra nenhuma dificuldade na morte de Abraão, no seu contexto, na sua realidade, porque Abraão morreu em paz. Onde está isso, meus irmãos? Gênesis 15:15. Deus havia prometido que Abraão viveria muito e morreria em paz, e se cumpriu, porque Deus é fiel. E Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, jovens, preste atenção, lembre-se sempre de Deus, porque antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenha neles prazer. Há muita gente que chega na velhice e fala: que vida é essa que eu estou vivendo? Eu não tenho mais prazer. Mas Abraão não foi assim. Abraão não passou por isso, meus irmãos. Abraão viveu 175 anos experimentando do prazer da vida, dos cuidados do Senhor, de uma vida lúcida, e chega ao final morrendo em paz. E no final do texto diz que ele foi reunido com seu povo. A ideia mas veja, o texto também diz que ele foi enterrado naquela caverna com Sara. Ué, povo de uma pessoa só, ele e a esposa? É claro que não, não é? Esse texto, uma tradução mais literal diria ir ao encontro dos antepassados no mundo dos mortos. Não uma tradução literal, mas uma ideia mais literal desse texto, não é? O fato é que Abraão morreu em fé, firme na fé, e ele se juntou ao povo de Deus ao lado do próprio Deus. Essa é a noção, meus irmãos, de que ao morrermos, o povo de Deus se junta a Deus. O texto do Antigo Testamento já mostrava uma vida pós-morte, já ensinava sobre uma vida pós-morte, o que nos nossos dias muita gente descrê, não é? Há pessoas que entendem que morreu, acabou, era só isso aqui mesmo e beleza, não é? Mas Abraão já experimentou dessa união com o seu povo na vida após a morte. E o texto diz ainda que Isaac e Ismael sepultaram o seu pai, o pai Abraão. Mas não eram esses dois que tinham desavenças? E mesmo em meio às desavenças, mesmo num contexto de morar distante um do outro, porque o Senhor mandou Ismael para longe, agora os dois
se juntam e honram o seu pai, honram ao seu pai. O que nos dá uma lição. Abraão soube ensinar os seus filhos sobre honrar pai e mãe. E olha que o 5º mandamento nem havia sido ensinado ainda. Que bonito isso, meus irmãos. 2 irmãos de mães distintas, no sepultamento do pai, estão ali enterrando o pai, honrando o seu pai. E o sepultamento, como eu já disse, foi ao lado da sua amada esposa Sara, na terra que ele comprou. O presbítero Bruno, se eu não me engano, foi ele que pegou esse texto, onde Abraão havia comprado, e de fato Abraão morreu e foi enterrado na sua própria terra, na terra que Deus havia prometido, ainda que não na sua instância, na sua extensão completa. E diz o texto que depois da morte, versículo 11, Deus abençoou Isaque, seu filho. Aqui é a coisa que me levou às Olimpíadas, né? Aqui Deus mostrando uma passagem de bastão de Abraão para Isaque, porém não é a partir da própria condição humana. Deus é que faz essa continuidade. E meus irmãos, a vida continua. Abraão era o pai da fé, alguém extremamente importante, mas a vida continua. Abraão morreu e agora Isaque continua pela bênção de Deus, dando sequência à história da fé, à história da salvação, à história do povo de Deus. E a promessa de Deus a Abraão continua sendo cumprida. E Isaque segue morando em Beer-lahai-roi. Que lugar é esse? O lugar onde o anjo do Senhor apareceu a Agar. Lembra que Agar estava quase morrendo, sofrida, e o anjo do Senhor aparece a ela e faz uma promessa: você, o filho, vai ser o pai de grandes nações. Foi aqui, aquele lugar do poço, onde Deus se manifestou. E aqui foi o lugar onde Isaque viu Rebeca, e Rebeca viu Isaque. Foi onde eles se viram e depois vieram se casar. Então esse lugar é um lugar marcado pela a história do próprio Senhor, da bênção do próprio Senhor. Mas o texto continua agora então com 2 genealogias. E como é comum em Gênesis, a história da linha não eleita é tratada antes da história da linha escolhida. Ou seja, primeiro Deus trata dos não eleitos, depois ele fala dos eleitos. Isso é muito da escrita de Moisés, não é? E diz o texto que esses foram 12 filhos. Ismael teve 12 filhos, 12 povos surgiram desse. E esses foram o príncipe dos povos, homens importantes ali nessas nações. Mas isso é apenas uma sombra do povo de Deus, apenas uma sombra. Veja que Deus, na sua graça comum, permite que as pessoas experimentem isso. E Ismael viveu 137 anos, a mais do que a média de 120, e morreu e foi para junto do seu povo. Ora, isso é uma sombra de Abraão. Abraão, sim, foi para junto do seu povo. E isso nos ensina, meus irmãos, uma lição muito importante: viver com tudo indo bem na vida, experimentar longevidade, experimentar fertilidade, experimentar prosperidade, não significa estar sob os cuidados particulares de Deus. Tem muita gente invejando outras pessoas que são prósperas, que têm patrimônio, que vive longe, né? Uma longevidade que não adoece, não é? Eu mesmo já fui tentado a pensar sobre uma pessoa: como eu estou aqui nessa condição e o infame está morando numa casa de Ponta de Picolé, no Lago Sul. Mas não interessa isso não tem o menor valor, porque é melhor um pouco com o Senhor do que tudo isso, porque Ismael foi se juntar ao seu povo, não ao povo de Deus. Percebe, meus irmãos, que pela graça comum pessoas são abençoadas mesmo, e ok, isso é bom, isso não é um problema porque vem do Senhor, mas isso não significa intimidade com o Senhor. Não confunda gente que está experimentando benesses nesse mundo como se tivesse sido abençoado de Deus. E por que isso é importante dizer hoje? Porque existe uma teologia que associa prosperidade com bênção de Deus.
e não tem uma coisa a ver com a outra. E o versículo então, o versículo 18 termina dizendo que Ismael foi fronteiriço a todos os seus irmãos. E esse texto não é simples de interpretar e não há uma resposta precisa. Ou Ismael viveu à margem do povo de Deus, literalmente, fora da terra prometida, viveu ali nas cercanias da terra prometida, ou Ismael, além disso, seguiu em conflito com a descendência da promessa. E eu acredito um pouco mais nisso, porque de fato a descendência de Ismael foi a grande, lutou continuamente contra a descendência de Israel, de Isaac e Jacó, mas de um jeito ou de outro nos mostra que eles não faziam parte do povo de Deus. E por último, a descendência de Isaac, e diz o texto que Isaac com 40 anos se casou com a Rebeca. Eu fiquei lembrando que nos dias de hoje se fala tanto em solteirões, né? Já passou da idade, né? À luz de um pensamento do meu sogro, que é muito da região dele lá no Ceará, Isaac já teria dado 40 tiros na macaca. A ideia é que conhece essa expressão, né? De que já foi longe, já está velhão. Mas Isaac, com 40 anos, agora está casado com Rebeca, a mulher que o Senhor mesmo escolheu para ele. O reverendo Adelso falou assim: como seria bom, né, que os pais continuassem com esse processo de escolher os cônjuges dos filhos. E eu não sei se seria uma escolha direta, mas no mínimo fosse bons influenciadores dos filhos, apontando para o critério bíblico. Não a escolha talvez direta, né, reverendo Adelso, mas os critérios bíblicos nós devemos ensinar aos nossos filhos, para que os nossos filhos não caiam no jugo desigual. Mas aqui tem algo fantástico, meus irmãos. É um texto que eu gosto muito. O texto diz que Isaac ora por sua esposa. E aqui uma outra lição para nós. Então eu falo para os maridos e para os futuros maridos: orem por suas esposas. Orem por todos os contextos, por todas as causas, por todas as necessidades. Não nos esqueçamos que os homens são os sacerdotes do lar. E a ideia do sacerdócio entre elas, não que precisemos disso, porque todos nós temos acesso direto ao Pai em Cristo Jesus, mas a figura do sacerdote de levar as demandas da família ao altar de Deus. Então, homens, vocês têm esse dever: orem por suas esposas e apresentem as súplicas das suas esposas ao Senhor. Agora, que oração é essa que ele está fazendo, tão específica? Rebeca era estéril. Puxa vida! Abraão casou com uma estéril. E o Senhor prometendo: você vai ser pai de grandes nações. Pai de grandes nações. E aí nós vimos todos esses capítulos, né? Todas as soluções equivocadas que Abraão e Sara deram. O filho se casa com uma mulher estéril, mas não é o filho da promessa. Da onde vai surgir uma genealogia longa a partir de uma estéril? Mas Deus permite essas coisas. E veja, meus irmãos, sabe por quanto tempo foi essa oração? 20 anos. Versículo 26 não explica isso. 20 anos orando por essa causa. 20 anos, meus irmãos, não foram 2 dias, 2 semanas, 2 anos, 20 anos orando por essa causa. Agora, meus irmãos, imagine Rebeca experimentando essa luta da esterilidade, Isaac com essa informação. O pai dele havia dito, e ele havia entendido essa promessa: você vai ser o pai também da geração seguinte, de onde vem a linhagem do Senhor. E agora essa mulher é estéril. Mas eu queria deixar um comentário para nós, e especialmente para os casais. Cuidado ao comentar com outros casais que não têm filhos nos primeiros anos do casamento. Está passando o tempo, nem sempre é má vontade ou má compreensão dos projetos do Senhor, nem sempre.
Às vezes o casal pode estar passando por uma situação de esterilidade, e o Senhor continua permitindo isso, meus irmãos, porque isso não é vontade alegre de Deus, é fruto da queda, é fruto do pecado original. Ninguém era para estar nessa condição. Se estivéssemos no Éden, esse assunto não existiria, mas existe. Então cuidado, talvez você esteja muito animado e falando assim: e aí, quando vai vir a sementinha? E às vezes o casal está passando por muita dificuldade. Então cuidado, apenas um alerta para nós, não é? Às vezes pode ser também má compreensão bíblica, né? De que, não, vamos esperar muito, não faça isso. Mas cuidado, apenas um alerta para esse momento. E então o texto diz que finalmente o Senhor abençoa a Rebeca e ela concebeu, depois de 20 anos. Parece que o Senhor ouviu então a oração reiterada de Isaac e abençoa esse casal. É claro, meus irmãos, que a oração de Isaac não mudou Deus, é óbvio, ninguém muda os planos soberanos de Deus, mas Deus, isso é um mecanismo que Deus mesmo estabelece para a nossa comunhão. Eu gosto de pensar algumas histórias para nos ajudar a entender o texto bíblico. Quando nós temos crianças pequenas, nós sabemos o que eles precisam, é óbvio. E às vezes você permite o que eles perguntam. Você sabe que ele quer uma boneca X, um carrinho X, quando ele é pequenininho, quando ela é pequenininha, e você presenteia, depois dele pedir muito, você presenteia com isso, mas você já sabia que ele queria isso. E aí, o mais legal disso tudo, pelo menos eu gosto, ou já vi essa cena algumas vezes, é o prazer na hora de abrir o presente e a criança fala: era isso que eu queria. Mas o pai sabia, a mãe sabia, e Deus sabe, meus irmãos, das nossas necessidades, mas há um prazer no nosso reconhecimento em ver que Deus atende as nossas orações. Mas mais uma vez, mais uma lição para nós nessa manhã, e mais uma vez aos casais: não confunda esse texto como regra absoluta, não confunda. Deus não é obrigado a atender às nossas orações, e o texto bíblico diz que Deus ouve as nossas orações e responde às nossas orações. O texto não diz que Deus atende às nossas orações, Deus responde de uma forma que é infinitamente melhor para nós, embora às vezes nós não compreendamos. E por que um texto tão longo assim, um tempo tão longo? Bom, algumas possibilidades, não é? Talvez tempos assim, essa aparente demora, essa aparente humana demora, né? A nossa compreensão humana de que esteja demorando, talvez isso sirva para algumas coisas. Por exemplo, aprofundar a nossa visão sobre do que realmente precisamos. Será que eu preciso mesmo do que eu estou falando? Ampliar a nossa admiração pelas respostas de Deus, nos permitir amadurecer, justamente para sabermos lidar bem com o que vem pela frente, ou ainda nos fazer mais dependentes e submissos de Deus. E nós estamos, a juventude atual, essa geração atual, não aguenta esperar às vezes dias, meses. Às vezes assim: nossa, eu estou naquele trabalho, já faz um ano que eu estou ali e não fui promovido ainda. Oi? Que pressa é essa? O mundo não é tão rápido, meus irmãos. O mundo nunca foi tão rápido. E o Senhor não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas na sua velocidade, no seu pensamento, mas no dele. E às vezes a própria expectativa, a própria aparente demora para trabalhar sim no nosso coração e nos fazermos mais parecidos com o Senhor e mais firmes na vida com o Senhor. Mas dito isso, versículos 22 e 23, então a gente já vê Rebeca grávida. Eu fiquei imaginando, né? Nós estamos com várias grávidas aqui na igreja e várias que já tiveram filho nesses últimos dias. Penso eu que a quarentena, a pandemia está sendo muito bom para isso, não é?
Mas eu fiquei com a sensação que Rebeca já estava com a barriguinha grande, né? Nós já estamos vendo as mães falando assim: ai, pastor, mexeu essa semana, que legal. Às vezes a fala não é tanto assim, né? Ai, está doendo, pastor, está pesado, né? Mas aqui não foi só isso. Rebeca estava com um incômodo muito grande. Rebeca está sentindo uma coisa diferente. E no hebraico diz o texto que os bebês, Deus está contando, Rebeca ainda não sabe, não é? Neste momento aqui, Rebeca ainda não sabe, mas tem gêmeos dentro dela. Ela não sabe o que está acontecendo. Mãe de primeira viagem, está ali uma coisa acontecendo dentro dela. Se às vezes a mãozinha, o pezinho do bebê empurrando a barriga já é uma coisa, a Rebeca está experimentando uma coisa diferente. E o texto bíblico no hebraico nos diz, o verbo diz, dá duas ideias, de que um estava empurrando o outro, ou uma palavra até mais forte que pode ser usada, eles estavam esmagando um ao outro. Está tendo uma luta de bebês dentro do ventre de Rebeca. Que gestação, meus irmãos, que gestação é essa? Não é? Os bebês estão lutando dentro do ventre de Rebeca. Bebês estão crescendo e ali se esganando um ao outro. E esse, meus irmãos, é o tema central dos capítulos 25 a 36. É a luta que vai existir entre os irmãos Esaú e Jacó. E é muito maior do que isso, porque isso nos lembra a queda também, nos lembra Caim e Abel, os irmãos que um irmão mata o outro. E aqui, meus irmãos, é o sinal da luta contínua entre a serpente, a semente da serpente e a semente da mulher. Gênesis 3,15. As gerações vão se perpetuando, Deus vai permitindo, às vezes para o bem ou para o mal, digamos assim, mas tudo isso debaixo da soberana escolha de Deus. E aí Rebeca não tinha os exames de imagem que nós temos hoje, né? Eu estava conversando com um casal esses dias aqui da igreja e eles falaram assim: pastor, que bonito ver os cabelinhos flutuando. Eu falei: cabelinhos flutuando? Que coisa linda! Eu não vi isso, deve ser realmente muito lindo. Antigamente era só um barulhinho de ouvir o coração, pronto, está vindo, tá, né? Mas hoje não, hoje tem essa tecnologia. Mas Rebeca não tinha isso, e ela então se queixa da situação, porque afinal de contas alguma coisa está acontecendo de anormal, e a coisa foi tão incômoda, e ela diz assim: imagine, meus irmãos, a mulher que era estéril, que se alegra com a gravidez, agora ela está falando a seguinte frase: porque eu vivo eu, porque eu estou viva. Que coisa! Essa mulher esperou por 20 anos e agora está pedindo a morte por conta da gravidez. Por que vivo eu? É óbvio que nós não sabemos mais detalhes, mas devia estar incomodando muito, não só fisicamente, havia alguma coisa que nós não sabemos entender. Mas ela faz algo fantástico. Diz o texto que ela consulta ao Senhor. Ela não ficou alimentando a incerteza, ela não ficou mastigando o assunto e amargurando consigo mesma. Ela consulta ao Senhor e o Senhor responde. E aí o Senhor então conta a sua soberana escolha. Romanos 9, 10 a 12. Mais uma vez a doutrina da eleição é demonstrada aqui. Novamente a linhagem não eleita vem primeiro em relação à linhagem eleita. Olha que curioso, o texto começa com quem? Esaú. Diz o texto que nasceu o primeiro menino, os meninos nasceram ali, o parto chegou, e sai o primeiro menino, o Edom, o vermelho, o ruivo. Nasceu um menino vermelhinho, ou talvez de cabelo vermelho, provavelmente. Edom é a palavra usada. Mas também o nome dele é dado por Esaú. Esaú pode se referir a uma outra palavra que chama Seir, que significa um lugar onde mais tarde os descendentes de Esaú vão viver. E Seir em hebraico soa parecido com a palavra peludo. Então nasceu um ruivo peludinho, o primeiro filho. Mas nasce o segundo, chamado Jacó. E Jacó em hebraico também soa parecido com a palavra calcanhar, mas também pode significar enganador. Nasceu enganador.
E o texto mostra, né, que Jacó saiu segurando no calcanhar de Esaú. Que lutinha, hein? Que filhinhos são esses que vêm pela frente. Mas desses irmãos surgirão duas nações rivais, os edomitas e os israelitas. É desses meninos que surgem essas nações. Vão ser nações arqui-inimigas no futuro, não é? Mas o texto então completa dizendo que Isaac teve seus filhos gêmeos aos 60 anos, bem mais novo que seu pai, não é? Abraão, que nasceu o primeiro filho com 100. Meus irmãos, passamos longamente por esse texto, porque é um texto riquíssimo, e eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida. Deve ser o microfone, bateria talvez, mas estão me ouvindo? Ok, né? Vamos lá. Eu posso falar, não, tranquilo. Algumas aplicações para a nossa vida. A primeira dela, meus irmãos, é que esse texto, obrigado, esse texto nos ensina a nos prepararmos para a morte. Oi? Domingo de manhã eu venho para a igreja para ouvir sobre morte? Sim, meus irmãos, nós precisamos aprender a nos prepararmos para a morte. Inclusive, primeiro, nos preparar a nós mesmos para a morte. Nós temos que saber que nós morreremos. Tem muita gente... Obrigado. Oi. Tem muita gente sofrendo com esse assunto. Tem muita gente dizendo, não, eu não vou morrer não. Vai sim, a não ser que Jesus volte, você vai morrer sim. Então você precisa se preparar, porque há uma informação muito importante em relação à morte. Só tem dois caminhos: o descanso com Deus ou o tormento eterno. A morte é a porta para essas duas coisas, para o descanso com Deus ou para o tormento eterno. Quem está com Cristo, a porta se abre para a vida eterna com Ele. Mas quem não está sem Cristo, meus irmãos, essa pessoa provavelmente não está pronta para morrer mesmo. Então, lembremos disso. Nós precisamos anunciar a Cristo, e cada um precisa saber por si mesmo com quem vai seguir após a morte. Mas nós não devemos temer a morte, pelo menos o povo de Deus, porque ao fecharmos os nossos olhos aqui, abrimos os nossos olhos na presença de Cristo. Isso é um privilégio, isso é uma alegria. Paulo diz que é infinitamente melhor morrer e estar com Cristo, não é? Não deveríamos temer então, mas como nós nos preparamos para isso? Nos alimentando da palavra de Deus e termos essa segurança da parte de Deus. E mais, nós também precisamos encarar a morte com a consciência, como disse Paulo, da batalha travada, da carreira completada e da fé preservada. Nós precisamos, meus irmãos, no dia do juízo, sermos contados como fiéis. Como está a sua vida, a sua batalha de fé, a sua convivência com o Senhor, a sua vivência da palavra do Senhor? Mas nós também, meus irmãos, devemos preparar os nossos filhos para a nossa ausência. Abraão deixou Isaac bem. Eu sei que às vezes a gente não consegue deixar um patrimônio tão bom quanto o de Abraão, mas não é o patrimônio mais importante. Nós precisamos deixar a fé em Cristo. Os nossos filhos precisam de Cristo. Tati e eu, ano passado, quando tivemos o Covid, juntos, todos nós quatro juntos, num dia eu me lembro, nós dois acamados, com aquela falta de ar, né? Eu estava com aquela respiração curta, e aí nós nos tocamos de, opa, podemos ir os dois juntos, e agora? E aí a nossa percepção imediata, muito rápida, foi: tadinha, ela vai precisar de nós. E aí nós juntos ali, eu me lembrei e falei: Tati, a Giovana não precisa de nós, a Giovana precisa de Cristo, somente Cristo. Nem nós somos importantes nessa história. Se ela já entender Cristo e ela viver com Cristo, é o que importa. E obviamente o nosso amicíssimo e também advogado, presbítero Azaf, já preparou um documento onde nós deixaríamos a guarda dela para minha filha.
do meio, por uma série de razões privadas. Por quê? Porque Giovana precisa continuar crescendo nos caminhos do Senhor. E é isso que importa. Eu tenho dito já algumas vezes, e é óbvio, eu vou falar de novo, mas entenda, eu sempre explico também, não estou falando de economia nesse meu exemplo, ok? Toda profissão é digna e honrosa diante do Senhor, mas eu estou falando apenas à luz da economia. É melhor termos filhos garis, ou a profissão que ganha menos, sei lá, pensa numa profissão que ganha menos, do que filhos bem-sucedidos, empresários bem-sucedidos, CEOs bem-sucedidos, médicos, advogados, engenheiros, presidentes de banco, indo para o inferno. Você tem um papel como pai: ensinar seus filhos no caminho que ele deve andar, para quando forem grandes não se desviar. Ponto. Isso é o que nós deixamos de herança santa para os nossos filhos. Mas em segundo lugar, uma segunda aplicação para nós é que as famílias do povo de Deus não são perfeitas. Nós vamos falar mais disso no próximo domingo, ok? Eu não vou me deter muito nisso, mas a gente já pode perceber isso. E aí eu queria te dizer uma coisa: você não nasceu na família errada. A grande tentação às vezes, especialmente os jovens, os adolescentes, é olhar a grama do vizinho ou a família do vizinho e falar assim: ah, aquela família que é legal, aquela família que é bonitinha, queria ter nascido naquela família. Eu já fui tolo na infância de falar: eu não queria ter nascido aqui, né? Fui criança tola. Mas você não nasceu na família errada. O Senhor te colocou na família exata. Mas como que a gente pode entender isso? Somente olhando para Cristo. Cristo teve pais imperfeitos, meus irmãos. Ou você acha que José e Maria eram pais santos, perfeitões? Não eram. Eles eram gente comum, gente com dúvida, e gente que morreu. Foram pais que morreram. Maria viu seu filho morrer. José já devia estar morto nessa história, nesse momento da história, mas Maria viu seu filho para a cruz. E detalhe, ele não era bandidão não, porque a cruz era lugar de bandido. Percebe, meus irmãos? Não tem família perfeita, mas isso fica só um spoiler para domingo que vem. Mas, em terceiro lugar, a luta, meus irmãos, entre a carne e o espírito vai seguir na vida do crente até o dia do juízo. A luta entre Esaú e Jacó aponta também para a luta que todo crente vive. Nós vivemos num mundo caído e nós ainda enfrentamos uma luta interna no nosso ventre, não é? No nosso intestino, no nosso âmago, entre carne e espírito, a velha vida contra a nova vida. Isso vai ser assim, meus irmãos. É uma luta. Então não acho que a vida do crente é um mar de rosas, porque não é. E como a gente enfrenta isso? No Espírito, vivendo no Espírito Santo, Espírito que aponta para Cristo, Espírito que trabalha a nossa conformação a Cristo. O Espírito está trabalhando em você, que é habitado por Ele. Então anime-se, não há o que preocupar, o Senhor está trabalhando na sua vida, mas não podemos ser bobos, a luta existe. E por último, nós aprendemos com esse texto também a continuidade da obra da salvação. Essa obra da salvação continua acontecendo. Deus não parou essa obra ainda, e ela continua de duas maneiras. Primeiro, a obra de Deus continua sob o cuidado de Deus. Deus continua cuidando da sua obra. Deus continua fazendo o bastão passar adiante. É Deus que faz essa obra. Descansem nisso. Deus continua a sua obra, e Ele passa o bastão para frente, meus irmãos, de duas maneiras, ou pelo menos com duas informações precisamos ter aqui. Ele passa o bastão por meio da sua igreja. É a igreja que passa o bastão para frente. Nós estamos em 2021 porque os apóstolos passaram o bastão para frente, os nossos pais da fé passaram o bastão para frente, e assim de geração em geração o bastão vem sendo passado. Glória a Deus por isso. E nós somos aqueles que vamos passar, ou que devemos já estar passando o bastão para frente, e não porque somos uma etnia, mas nós somos o Israel celestial de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: você tem um bastão na mão.
Se você é do Senhor, você recebeu um bastão e você deve passar para frente. E esse bastão é o Evangelho, a palavra da salvação, as boas novas de salvação. E nós devemos fazer isso, meus irmãos, também de geração em geração. A gente estava na reunião do Sínodo e eu estava falando tanto menino que está nascendo nessa igreja, e aí o pessoal falou assim: está tendo um crescimento vegetativo lá. Eu falei: sim, glória a Deus. O que a gente quer é fazer nascer crentes. Não nasce crente por nascença, mas a gente quer crescer o Evangelho, inclusive por nascença, se for assim o Senhor permitir. Então o papel dos pais, mais uma vez, é formar homens e mulheres que recebem o bastão deles e passam para frente. E anunciar a Cristo, meus irmãos, é a obra que nós fomos chamados para fazer. Ele nos passou o bastão da proclamação das boas novas de salvação. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você já recebeu o bastão? A grande pergunta é: você está correndo? Ou você está parado? Porque lembra da corrida? Eu acho que você já viu isso, essa corrida transmitida ou ao vivo. É aquela coisa que o de trás está se esforçando para passar para o outro, o da frente está se esforçando para pegar. Você está correndo? Ou você está parado? Porque você foi chamado para passar o bastão para frente. E eu também. E essa é a obra que devemos fazer para a glória de Deus. Vamos lá. Pai querido, Pai amado, obrigado pela informação da Tua Santa Palavra sobre a obra do Senhor nas nossas vidas, a obra do Senhor que continua acontecendo, e que o Senhor assim nos sustente, passando o Evangelho de geração a geração, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse nome nós oramos. Amém. Vamos pôr em pé.